Pessoal, eu acho que houve alguma repetição em relação à questão 11ª. Então, pelo menos no meu slide. Então, depois eu vou verificar como é que ficou no exercício de vocês. Meu computador, às vezes, ele tá travando na hora que eu tento interromper o vídeo para começar outro. Eu estou fazendo um vídeo menor de 10 a 15 minutos porque fica mais fácil ser adicionado lá no YouTube, né? E para eu não perder o dia inteiro em frente ao YouTube para adicionar os vídeos. Mas voltamos aqui, vamos voltar aqui. 12ª questão. Leia a afirmativa abaixo e responda o que se pede. Né? Os bens abaixo elencados, segundo o texto constitucional de 1998, pertencem a um dos entes federados da República Federativa do Brasil. Os terrenos da Marinha e seus acrescidos, os potenciais hidráulicos, os lagos, rios, quaisquer correntes de água em seu terreno, de seu domínio, que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, que se estendam aos territórios estrangeiros ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e praias fluviais. As terras devolutas indispensáveis para as fronteiras, fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Observe que há uma repetição aqui do que já foi discutido. Os recursos naturais da plataforma continental e a zona exclusiva. É correto apenas que se afirma em. Vamos observar aqui, né, a alternativa. Então, a alternativa C, ela indica que os itens descritos no inciso 1, 2, 3, 4 e 5, né, ou seja, todos pertencem à União. Né? Então, por quê? Porque está lá descrito, né, no artigo 20, né, que fala sobre os bens da União. Então, são os bens da União, os que está lá descrito no inciso 2º, as terras devolutas e indispensáveis para as fronteiras. Então, observe aqui, pessoal, que é um interesse nacional, fronteira. Né? A nossa soberania, a defesa da nossa soberania não é responsabilidade dos Estados-membros. Né? Então, por exemplo, meus amigos que fazem concurso que fizeram concurso para a Polícia Federal, eles foram mandados. Um dos primeiros lugares que eles vão, dependendo da colocação, são as fronteiras. Né? E é um dos lugares mais tensos para os policiais, né? Porque é uma região de muita tensão sempre. Né? Então, observem aqui o inciso 3º, que ele fala dos lagos, rios ou qualquer corrente, né, que ultrapasse as fronteiras do Brasil, né, os limites do Brasil, porque isso é um interesse também nacional. Né? As ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com outros países, né, as praias marítimas, ilhas oceânicas, né, também são interesses nacionais. Né, os recursos naturais da plataforma continental e as zonas exclusivas. Né? Então aqui nós temos a resposta que está no artigo 20. Né? Mais uma vez, são bens da União, o mar territorial, né? Os terrenos da Marinha, os potenciais, já foi falado aqui, os recursos minerais, né? Os sítios arqueológicos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, tudo que envolve população indígena, né, é competência da União. Então, vamos observar logo em seguida, né, esta 13ª questão, né, que já tem, né, o gabarito aqui nela, alguns eu coloquei, outras não, mas vamos observar aqui. Com o objetivo, né, de uniformizar o atendimento público nas agências de rede bancária, foi promulgada a emenda constitucional do Estado Alfa. Então é uma situação hipotética, que o tempo máximo de espera nas agências situadas em todos os municípios situados no território do Estado não deverá superar 50 minutos. Então, o tempo de fila, o tempo que uma pessoa fica numa fila de um banco, né, é interesse de quem? Né? É interesse regional, é interesse nacional ou é um interesse local? Este é o critério. Então tem que conhecer, tem que observar também a jurisprudência. Então não basta se limitar
o que está descrito na Constituição. Trata-se de uma matéria, né, que é também delimitada nas súmulas. Então, observem, esta lei ela é considerada inconstitucional, porque ela usurpa um interesse local, ela usurpa a competência legislativa dos municípios. Então vamos ver aqui algumas súmulas, como eu falei, nem tudo está na Constituição, né? A súmula 19 do STJ, a fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Então, o horário dos bancos, né, que é o horário que eu vou pagar os boletos, que eu vou fazer transação. E não entende-se que isso é um interesse nacional. Né? Vocês podem discordar, mas esse não foi o entendimento do STJ. Súmula 38, né, é competente do município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Veja, o comércio nos municípios, o horário do comercial, né, o horário que os comércios abrem é competência do município, não é competência da União. Então, observem, a palavra comercial não se confunde com banco. STF, recurso extraordinário. Compete aos municípios legislar sobre sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Então, observem, o horário do banco é interesse nacional, o horário do comércio, interesse local, mas o tempo de espera, o tempo de espera nas filas do banco são interesses do município, é um interesse local. Então aqui nós temos também, para completar esta resposta, veja que não é uma questão fácil, né? Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Aí entra aquela questão, né, gente? Qual é o interesse local? O que é interesse local? Né? Então aí temos que também nos esforçar para adentrar nessa questão a partir de critérios lógicos da racionalidade, né, moderna, né, que divide aí essa situação. Então vamos observar agora, né, a 14ª questão. Assinale a opção correta. Então aqui ela não tem nem enunciado. A Constituição Federal permite a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Isso é possível, gente? Né? O Distrito Federal pode ser dividido em municípios? Tenho certeza que vocês sabem a resposta. Né? Pertencem à União Federal as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? A gente falou, né, agora há pouco sobre isso. Né? Vamos ver se essa é a alternativa. As constituições dos estaduais regem os municípios dos respectivos estados. Os estados-membros são formados por regiões e município. Né? Então, observem que a alternativa aqui é a alternativa C. Pertence à União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Veja, os índios têm posse, ele não tem propriedade. Eu participei de uma banca de monografia da UFRJ no final do ano passado, que faz justamente essa crítica. O Brasil, ele trata os índios como seres permanentemente tutelados. Tutelar significa cuidar. Então, não há uma autonomia, né, sobre esse território. Então, os índios eles não podem vender, eles não podem, né, como acontece nos Estados Unidos, né, os índios americanos, eles têm mais autonomia, eles são proprietários dos terrenos, né, que foram lhe atribuídos. Lembrando que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil houve um massacre, genocídio, né, das populações originárias em ambos os países. Mas lá nos Estados Unidos os indígenas têm mais autonomia, eles têm propriedade. Aqui no Brasil é posse. Mas vamos ver por que as demais alternativas estão incorretas. Então, por que a alternativa A está incorreta? É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Né? Então é por isso que a questão
A alternativa B está incorreta. A alternativa C, o Distrito Federal está vedado ser dividido em municípios. Eu acho isso um absurdo, né, para ser bem sincero. Então, Braslândia, Águas Lindas, não, eu acho que pronto, Braslândia, Sobradinho, né, são regiões administrativas, lá não elege prefeito, né? Não temos Câmara de Vereadores no Distrito Federal, nós temos uma Assembleia Distrital, né? Que é o que corresponde o papel da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa dos Estados. Então aqui a alternativa C é correta, porque está lá repetindo o que está previsto no inciso 11 do artigo 20. A alternativa D está incorreta, porque o município ele é regido por lei orgânica, né? Aí, por conta do princípio da simetria, a sua aprovação ela corresponde ao como se aprova uma emenda constitucional nas constituições dos estados e na Constituição Federal. Então, ela tem que ser votada em 2 turnos, né? Havendo um intervalo de 10 dias, né? Aprovada por 2/3 da Câmara. Então, assim, tenta estabelecer um quórum, né, qualificado, né, para a aprovação de uma lei orgânica. Então, seguindo os princípios da Constituição, tanto federal quanto dos estados. Por que a alternativa E está incorreta? Porque os estados podem, por meio de lei complementar, instituir regiões metropolitanas, mas não significa que estes são entes. Ou seja, região metropolitana e as micro-regiões, não são entes políticos. Os estados são divididos em municípios e ponto final. Então é por isso que a alternativa E está incorreta. Os estados membros são formados por municípios. Então vou aqui encerrar, né, este vídeo para nós irmos para a última parte da aula.